se eu vou conseguir mostrar para vocês direitinho o que está acontecendo. Aqui é a coluna do meio, que é a coluna B que a gente chama, e quando a gente alinha as duas colunas, a gente percebe que existe uma, vamos chamar aqui de barriga, naquele trecho ali, que está muito ondulada, ela está muito para fora, assim, ela não está acompanhando esse desenho aqui que é um pouco mais reto. Eu vou alinhar as duas para vocês verem aqui, ó. Se eu fizer assim, ela vai sumir, mas eu não estou alinhado com a lateral. Quando eu faço isso, ela aparece lá. Eu não sei se estou conseguindo mostrar direitinho, mas existe aquele abaulado além do que é necessário. Então ela está muito curvada para fora. E eu vou ter que tirar ela fora para poder fazer o reparo nessa peça. Então o que eu vou ter que fazer? Essa capa vermelha aqui que a gente colocou aí em um dos vídeos passado, a gente vai ter que retirar ela fora. Eu vou soltar ela ali, vou soltar os pontos de solda, vou tirar ela lá em cima, e aí eu vou calcular aonde eu vou fazer o corte para poder tirar a coluna fora e poder reparar, acertar essa curva. Eu só vou tirar a coluna fora se realmente for necessário cortar. Se eu conseguir refazer só apenas a parte da curva que está fora, assim eu vou fazer. Mas se eu precisar tirar ela fora, aí eu vou calcular o ponto certo onde que eu tenho que fazer o corte. Bom, essa é uma parte que não adianta a gente ficar se lamentando por que não deu certo, onde foi que a gente errou. Tem que simplesmente planejar, tomar a decisão certa e começar a desfazer o trabalho aqui, tirar as peças que é necessário para poder corrigir esse problema. E o que a gente tinha que fazer era tirar aquela chapa aqui aí em cima, aquela chapa de proteção, que é essa daqui que a gente já tirou. Provavelmente eu vou fazer uma outra dessa daqui para colocar no lugar. Eu não sabia que os meus pontos de solda estavam tão firmes assim, deu um trabalho danado para tirar. E agora eu já soltei aqui a parte aqui em cima também. Eu vou calcular o corte pra gente fazer. Vou mostrar alguns pontos de solda aqui dentro que eu fiz com a outra máquina. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui a emenda da coluna por fora. Onde eu fiz a primeira emenda é aqui, ó. Nessa ponta aqui, esse risquinho que eu estou mostrando pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais lá em cima. Aqui é a união do teto. Aqui é um quadradinho que eu tive que colocar para fazer a conclusão da coluna. E a soldagem que eu fiz com a outra máquina. Tudo aqui dentro foi protegido com um anti-ferrugem e tinta de zinco. E como vocês podem ver, tá tudo protegido aí. Apenas esse trecho aqui que eu dei uma vacilada e eu esqueci de proteger, desculpa. Eu esqueci de proteger. E aqui tem um foco de ferrugem. Mas seria fácil resolver também. Só que eu não ia saber que isso aí estava aí no lugar. Mas coisas que podem acontecer, a gente não tem controle sobre todas as coisas. Agora eu vou calcular aonde eu vou fazer o corte para fazer a retirada da coluna para eu poder acertar ela do lado de fora. Eu lembro que nesse ponto aqui, ó, que vocês podem ver que tem um risquinho. Nesse ponto aqui eu tive que fazer um enxerto da coluna, que ela ficou curta. Então daqui até aqui eu tive que fazer um enxerto. E provavelmente eu tire nesse mesmo pedaço para eu tirar a coluna fora, acertar a medida aqui, acertar o desenho. E para depois a gente colocar no lugar de novo, para a gente já finalizar o trabalho aqui. Não é uma coisa difícil, é uma coisa que a gente não estava planejando, mas não vai ser muito difícil de resolver esse problema não. Beleza? A gente só vai ter que fazer um outro trecho desse aqui com a curva correta, que essa curva aqui está muito, como eu posso dizer, está muito avantajada essa curva aqui, e ela não é tão curvado assim. Então eu vou ter que resolver esse problema. Essa parte aqui da frente a gente vai ter que fazer de novo esse trecho aqui. Mas isso aí a gente vai mostrar direitinho pra vocês como que a gente vai sanar esse probleminha que a gente encontrou aqui. Tô mostrando meio de longe aqui porque o sol tá refletindo bastante, então tá atrapalhando eu gravar. Não que o sol seja algo que atrapalhe, é muito bom. Mas eu poderia resolver o problema da coluna no lugar agora. Eu poderia cortar aqui e refazer esse pedaço com ela no lugar ainda. Só que o que acontece? Essa tirinha de papel que eu tenho aqui é uma medida exatamente igual a outra. Vocês podem ver que aqui embaixo ela começa igual, vai subindo, e aqui em cima já começa a abrir. E aqui tem a diferença. E ela é um pouco maior também. Então significa o quê? Que aqui a gente tem um defeito também em altura.
Tá cerca de meio centímetro mais baixo essa parte aqui. Então, para eu conseguir resolver essa parte também, eu tenho que realmente cortar a coluna fora. Então eu vou cortar ela fora, vou marcar onde eu quero cortar. Eu não vou cortar naquela emenda que eu mostrei pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela aqui pra vocês. Mas vai ser bem difícil porque eu limei ela bastante na época. Mas tá aqui, ó. Aqui é um pontinho dela. Deixa eu ver mais aqui, ó. Então nessa linha aqui é aqui onde tá a emenda. Eu limei bastante na época, então eu tirei todas as medidas. Aqui é outra emenda também onde tem a emenda com o teto. Então eu vou tirar ela fora, vou cortar mais ou menos aqui em linha reta, embaixo também. E vou retrabalhar essa parte aqui para depois colocar no lugar, já também ajustando essa parte aqui da altura para conseguir mais esse meio centímetro que está faltando aqui. Na parte passada que eu disse que a gente não deveria ter medo de fazer as coisas, pegar e sair fazendo, não é bem isso que eu quis dizer. Eu disse que a gente tem que fazer sem medo, já que tem que refazer o pedaço, tem que fazer a parte, então analisar todas as possibilidades, ver o que é melhor, ver o que pode ser melhor feito e mão na massa. Mas para isso, planejar muito bem planejado o que você vai fazer para depois não ter problemas. Enquanto eu estava marcando aqui, ó, para fazer os cortes, como vocês podem ver, eu já estava decidindo em qual parte eu ia cortar aqui assim e iria cortar aqui embaixo aqui. Só que por um momento eu peguei nessa parte e fiz isso e eu vi que essa parte dobra. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Não sei se eu tô conseguindo mostrar no vídeo, mas essa parte dobra. Então eu bati nessa parte aqui com um pedaço de madeira e já alinhou. Então o que significa? Que eu não preciso cortar a coluna, eu não preciso tirar ela fora. Aquela parte ainda que está faltando, a distância de altura de meio centímetro, ainda está faltando. Mas o que pode ter acontecido? Esse trecho aqui, ó, dessa linha para cá, aqui para cá, todo esse pedaço, até aqui na frente, ela entra aqui por dentro da coluna. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu não vou conseguir mostrar mais porque eu já fiz o acabamento com massa aqui. Mas eu vim um corte aqui, aqui assim, aqui para cima. Eu reutilizei essa parte aqui da frente por conta dessas curvas. E daqui para trás eu refiz esse pedaço aqui porque estava muito estragado. Então essa parte que vocês veem de junção, essas partes que vocês veem de junção do teto, esse trecho aqui, esse acabamento interno, essa parte que vem pra cá e faz com a calha do vidro, esse pedaço eu refiz para colocar aqui no lugar. O que pode ter acontecido? Eu posso ter feito isso aqui, ó, essa parte aqui de baixo, muito largo. Por isso está dando a falta de meio centímetro aqui. Como os vidros desse carro, a parte traseira, eu vou ter que mandar fazer os vidros, eles são vidros sob encomenda, essa parte não teria problema. Porque cada vidro teria sua medida e como é um vidro para um carro exclusivo, não vai ser trocado, não vai ser tirado para colocar em outro carro, nada disso. Então os vidros caberiam perfeitamente e eu posso mandar fazer os vidros sob encomenda. Então não teria problema a esse respeito do vidro, da colocação do vidro aqui no lugar. O que eu vou fazer agora é tirar um molde desse quadrado do vidro do lado, passa do outro lado e colocar aqui para ver o que acontece. Para ver se falta mesmo esse meio centímetro. E também vou limpar um pouco mais aqui e vou tirar a medida dessa peça para eu saber se ela está maior do que o pedaço original. Se eu fiz ela maior e por isso que está faltando meio centímetro aqui. Então, corrigida a parte daquela curva que não combinava com a carroceria, que é o que mais estava me incomodando, a parte do vidro pode ser resolvida dessa forma. Como o vidro é feito sob encomenda, ele pode ser um pouquinho menor para caber aí no quadrado da janela. Bom, isso daqui é a moldura do vidro. Eu já fiz dentro da medida da janela do lado do passageiro. Eu vou colocar ela lá no lugar para vocês verem como é que ela encaixa lá. Eu fiz ela justa sem a medida de folga entre a coluna e o vidro, que seria mais ou menos 1 centímetro. Ela tá justa para a gente ter a real ideia do tamanho. Então eu vou colocar ela no lugar e já vou mostrar para vocês.
Bom, então a diferença que a gente tem aqui não é nem 1 centímetro, é cerca de 2 a 3 milímetros. Isso aqui dá para ser corrigido na hora que for mandar fazer o vidro. Como o carro vai ter que ir até o local onde vai fazer o vidro, vai ser corrigido na hora lá, na hora de fazer o vidro, então para colocar aqui na janela. Então isso daqui a gente pode corrigir no vidro, não tem problema nenhum a gente deixar essa pequena diferença de tamanho de um vidro para o outro. Beleza? Então essa parte aqui eu não vou mexer, já que a coluna aqui a gente conseguiu corrigir a curva. Essa parte aqui que está um pouquinho maior, está um pouquinho menor, o quadro da janela, vamos dizer assim, eu não vou me preocupar porque eu posso fazer depois a medida lá ser corrigida no vidro. Essa peça aqui ela está praticamente na mesma medida da outra, se tiver diferença de 1 a 2 milímetros na diferença da espessura. Então pode ser isso também que está acontecendo aqui, como a gente já disse, pode ser isso que está dando essa diferença, mas eu não vou mexer nessa parte porque não existe a necessidade. Como eu disse, pode ser corrigido no vidro, já que o vidro vai ser feito sob encomenda. Prontinho, eu já terminei o trabalho aqui na coluna, já coloquei a chapa de acabamento e reforço da parte interna, é a mesma chapa, eu não quis trocar, essa chapa já faz parte do carro, ela estava boa, eu só refiz os furos e fiz a soldagem, então a chapa é a mesma, e ao contrário do que eu disse que ia fazer aí no começo do vídeo, que eu iria trocar a chapa, mas eu optei por deixar ela, apliquei a tinta de zinco por dentro, tanto na chapa quanto na coluna, e ela vai servir muito bem. Eu já estou apegado a essa chapa e eu não quis trocar ela então por motivos emocionais. E também ela já é uma parte aqui do carro, ela já ficou um bom tempo no carro, então ela já faz parte de todo o carro. Essa parte está concluída, eu apliquei aqui um Line Fox para proteger a chapa. Tá protegendo toda aquela calafetação que tinha aqui em cima. Depois a gente vai refazer. A gente vai aplicar ainda um fosfatizante para impedir o óxido vermelho. Mas isso a gente aplica quando a gente for fazer por toda a parte do carro. Que aí a gente faz num processo só, um dia só. A gente faz toda essa etapa. Para não ficar, prepara um pouquinho de material e aí também isso pode gerar um desperdício. Então agora é só esperar o momento certo para a gente fazer o acabamento da parte interna aqui da chapa. Bom, quando eu comecei a gravar esse vídeo, teoricamente nós tínhamos 90% concluído das duas colunas C, que são essas colunas, as duas últimas colunas. E como a gente descobriu esse pequeno defeito nessa coluna, nessa coluna a gente voltou a 0%. E agora a gente chegou a 95%, a 99%, vamos dizer assim. As duas estão concluídas. Eu já fiz o reparo que eu tinha que fazer, aquela parte de alinhamento ali da curva, como vocês já acompanharam. Eu já apliquei a massa que tinha que aplicar, eu já fiz o alinhamento. Eu já fiz todo o lixamento com a 80, a 150. E depois eu dei um lixamento com a 320 só para criar aquele brilho. E para eu poder ver o nivelamento. E ficou muito bom. Eu gostei muito do trabalho. As duas já estão prontas. As colunas B, que são essas do meio, que no Passat Dacon a gente tem que alargar ela. A do Passat normal é mais fininha. E essa daí, como vocês podem observar, ela é um pouco mais larga. Então, as colunas B e as colunas C já estão prontas. O teto também já está pronto. Eu consegui fazer um bom lixamento e eu consegui fazer o nivelamento dele. Tem um ou dois pequenos defeitinhos que a gente tem que corrigir, mas é coisas de microporos que ficaram abertos. Eu vou fazer uma camadinha de massa só para fazer o preenchimento disso. Mas em vista do que estava, a gente já chegou bem próximo, vamos dizer assim, 99% do que a gente queria, que era o alinhamento do teto. Eu vou dar uma pausa e vou mostrar todas essas peças agora para vocês de perto.
Como vocês acompanharam aí, a coluna B do lado do passageiro, aquela que está vermelha, ela tem uns pequenos pontinhos mais escuros. Aquele ali é o ponto onde eu fiz o lixamento com a 150 com água, e aquele ponto que tá mais tem aqueles pontinhos pretos mais escuros é onde está fundo ainda, mas ali vai ser coberto com o primer PU. Como vocês podem ver também, aquele ponto ali na testa do carro, onde eu fiz, tem a emenda do teto, tinha um pouquinho de massa. Eu também já fiz o lixamento, já concluí essa parte. Então aquela coluna do outro lado é só fazer a aplicação de primer. Quando eu digo que está 99%, é porque existe algum probleminha ainda, algum desnivelamento que eu não vi. E quem vai fazer a cobertura disso é o primer. Então a gente vai aplicar uma boa camada de primer PU óxido, que é aquele vermelho, e depois vai fazer o lixamento com água. Mas isso só vou aplicar quando toda a lateral estiver pronta, principalmente esse lado aqui, que eu vou trabalhar nessa parte toda e na parte de baixo. Quando essa parte estiver pronta, eu vou dar uma quebrada no primer que já tem na outra lateral, para poder fazer a aplicação do primer nas duas laterais, por dentro do porta-mala e no teto. Então eu vou preparar todas essas partes ainda. Eu preciso trabalhar bastante nessa lateral aqui embaixo, e que é o que a gente vai mostrar no próximo vídeo. Então eu tenho muito trabalho ainda que fazer. Graças a Deus eu consegui adiantar bastante do trabalho que eu tinha que fazer aqui no carro. Adilson Sá, você pediu para que eu gravasse mais, que o vídeo fosse mais longo. Não, eu não faço o vídeo mais longo não porque eu não quero, é porque eu não tenho tempo mesmo. Eu só consegui fazer esse vídeo um pouco maior, um pouco mais longo, porque o carro do Johnny estava esperando tá na espera do material e um processo lá que estava aguardando. Então eu consegui fazer nesse meio tempo bastante desse trabalho aqui no meu carro. Por isso que eu não consigo fazer com que os vídeos fiquem muito longos, tá, Dilson? Não é porque eu não quero, é porque justamente isso. Eu só tenho um dia para trabalhar no meu carro, e esse vídeo aqui é uma exceção, que a gente conseguiu trabalhar no meu Passat 2 dias e meio. Beleza? Mas eu fico muito agradecido a você, Adilson, a todos que compartilham aí dos comentários, que fazem as perguntas. Isso é muito valioso para mim. E muito obrigado a você, Adilson, em especial, que fez esse comentário aí a respeito dos vídeos serem um pouco mais longos. Eu gostaria muito de fazer isso, de que se eu tivesse alguém para filmar ou para me ajudar, com certeza os vídeos seriam maiores, mais longos, porque enquanto eu estaria fazendo algum processo, por exemplo, de lixamento, eu poderia estar filmando e mostrando para vocês. Beleza? Mas por enquanto é o que a gente consegue fazer, é esse vídeo, nesse tempo, nesse time. E eu espero que vocês gostem, espero que vocês estejam gostando aí do que a gente tem mostrado. Esse vídeo a gente fica por aqui. No próximo a gente vai mostrar, a gente vai trabalhar nessa lateral e fazer mais o que? Provavelmente a limpeza lá no porta-malas, e se Deus quiser uma boa quebrada no primer do outro lado. Se tudo isso correr bem e der tempo de fazer, a gente vai fazer essa preparação e também já fazer a aplicação dos primers por todas essas partes que a gente já falou. Beleza? Então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a Deus, que é quem derrama sabedoria para a gente poder trabalhar da forma certa, da forma justa e da forma lógica. E muito obrigado a todos vocês também que deixam os comentários e que deixam aí os seus elogios. Isso é muito valioso para a gente mesmo. Muito obrigado a todos vocês. Terça-feira que vem a gente volta com mais um episódio do nosso querido Dacom. Eu espero concluir esse trabalho logo, porque eu acredito que vocês estejam aí ansiosos para ver esse carro pronto, e eu também estou. Afinal de contas, já faz mais de 6 anos que eu estou trabalhando nele, e agora a gente está rumo ao grande dia, que é a pintura. Beleza? Então, muito obrigado mais uma vez a Deus, muito obrigado mais uma vez a vocês, e terça-feira que vem, às 8 horas, a gente está de volta. Um grande abraço e até lá.